Retornando com nossas resoluções de questões, vamos trabalhar agora algumas questões aplicadas pelo Enem, né? Fresquinha essa prova, terminando hoje, né? Domingo, perfeito? Vamos fazer algumas questões de matemática, tá bom? Enem 2015 para o ano de 2016. É uma questão, mas é a primeira questão que me foi fornecida, é uma questão que envolve MDC e MMC. Tá bom, gente? É uma questão simples, mas ela tem um detalhezinho interessante que pode ter pegado muita gente, tá certo? Diz assim, ó, um arquiteto está reformulando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. Todas de mesma largura e espessura, tá? Então elas são iguais, os comprimentos é que variam, tá bom? Ele pediu, quer dizer, iguais não, né? Elas são quase iguais, tá certo? Os comprimentos variam, mas elas têm a mesma largura e mesma espessura, tá bom? Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobra, não pode sobrar nada, perfeito, gente? E de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Tá certo? Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir, e aqui vem 5 itens, 105, 210, 420, 120 ou 243 peças. Tá bom, gente? Vamos trabalhar? Bom, o que a gente vai ter que trabalhar aqui, ele falou já aí, né? Ele não quer sobra. Gente, se ele não quer sobra, a gente vai trabalhar com divisor, né? A gente vai dividir essas madeiras, perfeito? É aquela diferença que existe entre os problemas que envolvem MMC e MDC. Esse problema é estático, perfeito? Não está chegando madeira nenhuma, né? Não tem tempo envolvido, ele está parado, está paradinho esse problema, tá certo? Ele não tem mudança, né? Não é um problema dinâmico, é um problema estático. Então a gente vai trabalhar com o MDC, tá certo? Então eu vou calcular o que? O MDC entre os comprimentos das madeiras 540, 810 e 1080. E para isso eu vou decompor cada um deles em fatores primos. Vamos lá? O 540, 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo vezes 5. O 810, 2 vezes 3 à quarta vezes 5. E finalmente o 1080, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo vezes 5. Perfeito? E a gente sabe que o MDC, tá bom? Entre três números é o quê? Decompostos em fatores primos, né? É o produto de todos os fatores que aparecem, tá certo? Mas comuns. Todos eles é o MMC, não é isso, gente? Então eu vou fazer o quê? Vou selecionar todos os fatores comuns. E no caso aqui, todos eles serão comuns. Ou seja, vai entrar o 2, vai entrar o 3 e vai entrar o 5. Só que eu tenho que estar preocupado, né? Eu tenho que me ligar ao quê? Que são elevados aos menores expoentes. O menor expoente do 2, cadê? 2 ao quadrado, 2 elevado a 1. Está ele aqui. O menor expoente do 3, 3 ao cubo, 3 à quarta, 3 ao cubo. Prevalece o 3 ao cubo e finalmente o 5, o menor expoente, é 5 elevado a 1. Todos eles são iguais, olha lá, 5 elevado a 1. Então a gente percebe que o nosso MDC é quanto? 270 centímetros, ou seja, né, 2,70 metros. Já passei para metro para a gente entender, porque tem um detalhezinho que ele fala agora que é a pegadinha do problema. Então olha só, a gente a partir daqui, né, já mataria o problema, mas tem esse detalhe, ele pediu que as madeiras fossem menores que quanto? Menores que 2 metros, olha lá, menor que 2 metros. Então, peraí, então esse 2,70 metros não me serve, tem que ser menor. E aí a gente vai pensar o seguinte, gente, a minha resposta, quer dizer, eu achei o maior divisor possível, mas poderia ser um outro divisor que não o maior. A gente percebe que o maior deles não é, né? Não nos serve, ele quer madeiras menores, né, que 2 metros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pensar nos divisores comuns do 270. Perfeito? Quer dizer, desses três números, os divisores comuns desses três números, né? Mas não pode ser o maior deles, tem que ser um menor, né? O menor, mas tem que ser o maior possível, porque ele quer o maior número de madeiras possível. Perfeito, gente? Então o que é que eu vou pensar? O maior divisor, olha que interessante, o maior divisor do 270, gente, e menor que esse 270, é 135. É só pegar o 270 e dividir pelo menor divisor, que é o 2. Ah lá, 270 por 2 daria quanto? Dá o maior possível, que é quanto? 135, né? Lembrando que 135 centímetros é o mesmo que 1,35 metros. Então já atende o que a gente quer. Só para vocês entendam, né? Esse negócio de divisores, né? Eu estou pensando nos divisores de 270, perfeito? Então eu penso o seguinte, ó, se eu dividir por 2, eu tenho um deles e vou ter o maior deles. Se eu dividir por 3, né, eu vou ter um outro, mas não vai ser o maior deles. Se eu dividir por 5, muito menos. Ou seja, o menor possível
possível, que eu posso dividir por 10 também, né? Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar o maior possível, vou dividir então 270 por 2, só fazer isso, tá bom? Eu vou dividir ao meio. Imagina isso, quer dizer, o cara chegou lá e falou, peraí, parceiro, eu falei que os tamanhos tinham que ser menores que 2 metros, você cortou tudo com 2,70 m. Aí ele fala, não, peraí, chefe, não tem problema não se aborreça, é só dividir ao meio. Tá bom então, gente? Perfeito? Aí é o maior tamanho possível, não tem jeito. Perfeito? Então, lá. Então eu tenho o quê? Eu vou dividir as madeiras em tamanhos de quanto? De 135 centímetros. Ou seja, o equivalente a 1,35 metros, tá bom? Mas eu estou trabalhando tudo em centímetros, vamos continuar com centímetro, que é melhor que a gente trabalha com números inteiros e evita esse negócio de vírgula, tá bom? Olha só, gente, essa tábua de 540, são 40 tábuas dessas, hein? Então vamos ver, vê se não é isso aqui, ó. 40 vezes o quê? 540 eu vou dividir por 135, não é? Cada pedacinho? 540 por 135, isso me daria quanto? Daria 4 e 40 madeiras, é o total, 40 vezes 4, olha lá, 160 pedaços. Na tábua de 810, eu vou pegar, são 30 tábuas, eu vou multiplicar por quê? Pela quantidade que eu faço em cada uma das tábuas. 810 dividido por 135, isso me daria 6, 30 vezes 6 dá 180 pedaços, tá bom? E finalmente a tábua maior delas, né, de 1080 centímetros, tá certo? Quanto é que ela vai me levar então? Né? Quanto eu tenho? Seria o que? 10 vezes 1080 dividido por 135, isso me daria 8 pedaços, são 10 madeiras, 10 vezes 8 dá quanto? Olha lá, 80 pedaços. É só somar. 160 mais 180 mais 80, eu tenho um total de 420 pedaços. E a nossa resposta certa é a letra E, ou letra E, né? Como se prefere no sul do país, tá bom? Letra E. 420 peças é a nossa resposta para essa questão do Enem. É uma questão fácil? É uma questão fácil. A gente não pode dizer que seja uma questão difícil. Ela tem só essa pegadinha, né? E o que faz a questão, inclusive, ser bastante original. Tá certo? Quer dizer, raras vezes eu vi questão desse tipo. Quer dizer, então é uma questão que é novidade, mas foi muito bem aplicada, uma questão que está muito bem contextualizada, sem exageros, sem sobra, está no ponto, tá legal. Está mostrando que a matemática faz parte do nosso dia a dia e isso o Enem está brincando. Está dando um show e mostrando para a gente como se trabalha a matemática. Maravilha, maravilha. É uma questão de ensino fundamental, mas que nem é que a gente tem que entender que a gente precisa do ensino fundamental para concluir uma universidade ou para acessar uma universidade. Tá bom então, gente? Resposta certa, então, letra E ou letra E. Perfeito? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental, né? E como o Enem está usando muito do ensino fundamental, ele é ideal para quem está se preparando para o Enem, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um Cefet, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, para o Cefet, Goiás, né? É ideal, porque ele tem um conteúdo completo, a teoria está completa, tem exercícios propostos e muitos exercícios resolvidos, e o detalhe fundamental nisso tudo é que o nosso site é totalmente gratuito. São mais de 354 páginas, totalmente gratuito, tá certo, gente? Não tem pegadinha, é verdade o que eu estou falando. Então você que está precisando recordar ensino fundamental, se preparando para um concurso público, por exemplo, gente, a dica está dada num site totalmente gratuito. Perfeito, gente? matematicamuitofácil.com. Aguardo cada um dos amigos por lá. Obrigado pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula com outras correções, né? Com as próximas correções das questões de matemática do Enem 2015 para 2016. Gente, obrigado, até lá.